Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa boa hoje. Aqui do meu lado, então, quem está comigo é o Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Expansão da WePlan. Quem está aqui com a gente também é o Renan. E aí pessoal, Renan é líder de negócio da WePlan. Diego também. E aí galera, beleza? Diego, líder de projetos aqui da WePlan. E hoje a gente traz mais um convidado aí, né? Agora, mais uma estrela, hein? Para fazer o nosso teste de 2 câmeras aqui no YouTube, né? Que estrutura, né? A estrutura tá ficando... Olha pra aquela de novo. Eu também, quando eu aí. comecei, fiquei em dúvida, cara. Qual que eu ia olhar, assim, é iPhone ou Android, né? Depois a gente vai ver a diferença, né? Pra galera que tá... Até aqui é a briga eterna, né? Exatamente. Mas, galera, então, vamos falar sobre o nosso convidado aí, o Júlio Anderson. Pode se apresentar e pode falar quem é o Júlio Anderson na fila do pão. Acho que tu já ouviu a gente perguntar essa, né? Ou qualquer outra fila aí que você frequenta. Se apresenta aí, conta um pouco sobre você. Na fila do pão, como um cara introvertido, eu sou aquele cara que fica em silêncio, mas se me derem o microfone na mão e uma oportunidade de falar, eu posso mostrar que o curso de comunicação e oratória que a gente vende não é brincadeira. E é um prazer estar aqui com a WePlan hoje, a gente já se conheceu no passado e hoje voltar no podcast de vocês e agora com câmera, eu espero que esse iPhone que tá na minha frente pegue o melhor lado, né? Maravilha, maravilha. Tomara que sim. Deixaram o iPhone pro lado do convidado. Não, tu viu? A gente priorizou o convidado aqui, melhor qualidade. Já temos uma preferência, vamos ver se ela depois... E então é um crossover hoje. Então com o pessoal certeza. pode falar então que o pessoal participou da podcast. Qual é o nome do podcast? Sim, nós temos um projeto que se chama SCCast, Santa Catarina Cast, que entrevista ou entrevistava, a gente deu uma parada nesse momento, empresários catarinenses. A ideia era mostrar os empresários catarinenses para todo o Brasil. Por que só podcasts de São Paulo que falam de grandes empresas e não mostrar as grandes empresas que nós temos em Santa Catarina? Essa é a ideia. Então eu apresentava, eu Júlio Anderson Panegali e o Jonathan, um amigo, editava, mas agora a gente deu uma parada nesse projeto. Maravilha. E conta pra galera aí o teu background, então, onde que você estudou, o que você fez aí na vida, né? Aquela famosa pergunta, quem é você, né? Eu me considero um nômade aí, nasci no Rio Grande do Sul e depois fui morar em São Carlos e com 18 anos a história empresarial ou de vida começa mais acentuadamente, depois de passar aí pela adolescência. Eu fui morar em Maravilha para ser office boy de uma contabilidade. E nessa contabilidade eu já via que nas primeiras reuniões, e essa contabilidade em específico fazia reuniões toda segunda, eu não sabia me comportar. Ainda bem que nós temos uma câmera hoje, posso interagir com ela. Eu lembro que eu sentava na cadeira e cada vez ia me afundando mais. E uma das chefes me olhava assim, de postura, ou coçava o cabelo e ficava longe da reunião, né? 18 anos, office boy, imagina. Mas aquilo me mostrou, e aqueles puxando a orelha me mostraram que eu precisava melhorar, que eu precisava aprender alguma coisa. Depois fui para a faculdade de Direito, e lá na faculdade de Direito a cobrança era grande. Eu lembro de alguns professores cobrando quando a gente ia de chinelo na aula. Porque ele dizia, olha, tudo bem, você é um adolescente, um jovem está aqui estudando, mas daqui a pouco a faculdade vai acabar, tu tem que se mostrar para o público. E aí tu vai estar nesse estilo aí, tu vai se apresentar como um advogado e assim, dessa forma, ou vai passar no concurso público. Então eles já cobravam a postura. E eu fui percebendo que tudo isso era importante. E aí, durante a faculdade de Direito, eu fui fazer cursos de comunicação e oratória. Fui para Floripa fui aqui em Chapecó fazer um curso para melhorar esse background. E aí foi aí que eu aprendi conceitos da oratória, que não era só aquilo que tu precisa seguir um roteiro. Sim, tu precisa seguir alguns roteiros, mas a gente pode construir uma oratória diferente que é acessível a todos nós. Ainda mais hoje que nós estamos gravando um podcast onde já temos vídeo. E se nós pensarmos 15, 20 anos atrás, não tinham computadores. Ô, Juliana, mas quando tu procurou esse conhecimento na área de comunicação, foi por uma necessidade mesmo, que você já tinha na época? Ou foi por dizer assim, cara, sei que isso é extremamente importante, já sou bom nisso, quero me aperfeiçoar e sei que ali na frente eu vou estar usando cada vez mais nessa técnica? Boa pergunta, Renan. Na verdade, eu procurei porque eu participava do núcleo do Jovem Empreendedor e tinha a oportunidade de ser coordenador desse núcleo, lá em Maravilha. Mas eu via que eu ainda não tinha essa capacidade de falar para as pessoas ou comandar reuniões, usar o imperativo quando precisava, pedir para as pessoas ficarem em silêncio, comandar uma pauta específica. E foi aí que eu fui buscar o primeiro curso. Aí fui para Floripa fazer esse curso. E isso já ajudou na faculdade, porque na faculdade a gente tinha que apresentar muita coisa e a gente vê
eu já dei aula na faculdade e a gente vê que os alunos ficam vermelhos. Eu tenho relatos no curso online agora de alunos que trancaram a faculdade porque tinham que ir lá apresentar. Então, sentindo essa dificuldade, eu fui buscar o curso. E o curso ajudou muito. Cara, essa questão do curso de Direito, né, que você falou, não tem, inclusive, lá uma cadeira, uma disciplina que é justamente como apresentar a defesa lá, como se comportar. Isso não tem no curso? Infelizmente não, falta isso no curso. É mais uma coisa que a gente estava comentando, né? Falta vendas, falta educação financeira, falta educação sobre saúde, sobre alimentação, enfim. Então, mais uma coisa que tu vê que é muito importante, né? Um advogado que estuda lá dia e noite, não saber talvez chegar lá na frente e defender sua causa, ou defender seu ponto, ou conseguir passar segurança, né? Para defender o lado que ele está atuando. Cara, eu me lembro que na época ainda do ensino médio, assim, depois também na faculdade, às vezes você tinha lá um colega que era, né, gabaritava ali todas as provas, né? Tava sempre 9 e 10. Só que o gênio, né? Só que tinha uma dificuldade grande quando tinha que fazer alguma apresentação na frente da turma. Daí chamava os amigos. Cara, e uma dificuldade realmente assim, ó, muitas não conseguiam nem sequer olhar para as pessoas, né? E aí, quando você sai da faculdade, você vai pro mercado de trabalho, cara, é um baita de um desafio, né? Ismael, tu lembra no primeiro dia de aula com o Roberto Panarotto, o que ele fez? Nosso primeiro dia de aula com o professor, tipo assim, a primeira semana é o primeiro dia de aula com todos os professores, né? No primeiro dia de aula, o cara me traz um cinegrafista e entrevista aluno por aluno, cara, da classe. Cara, uns deu o piripaque, assim. Nossa, piripaque do Chaves. Eu nunca mais assisti esse vídeo. E o mais legal, Cabeça raspada ainda. O mais legal, no último dia de aula, ele passou o vídeo, cara. O vídeo. Mas a turma veio abaixo. É bom pra assim, evolução, né? Pra você ver, né, a evolução, a diferença, a interação, né? Todo mundo chega ali, né? Preso, né? No seu mundinho, né? E aí, no final, a pessoa se solta, faz amizades, enfim. Então, o ambiente, a atmosfera ajuda muito, né? É quase o efeito do filme Druk, que o professor tem a tese lá que todos nós precisamos um 0,2 de álcool no sangue para termos capacidade plena. Só que, claro, o filme desenrola, ele vai a 2, 3 e vira quase um alcoólatra, mas mostra a diferença da pessoa de sem álcool, e a aula, ele era um professor, a aula dele sem álcool era um porre, e daí ele toma 0,2, a aula dele fica fantástica, ele começa a entregar muito. Quase uma relação, claro que não, a gente não tá incentivando ninguém a beber aqui para dar aula, trabalhar, mas a relação disso, do nosso primeiro passo, a gravação desse professor na primeira aula de vocês, e a evolução que vocês tiveram ao final, mostra que é no caminho que a gente melhora, né? E às vezes é um bloqueio, né? E a gente precisa buscar, às através da educação... Não. Sempre? Sempre é um bloqueio. Através da educação, você se melhorar. Agora, você puxou essa história da universidade, eu lembro que eu só fui melhorar as minhas apresentações de trabalhos perante ao público quando eu comecei a vender. Quando comecei a trabalhar com vendas. Foi nítido, assim. Apesar de que às vezes eu não tinha um conteúdo tão relevante, mas eu sabia apresentar aquilo. Que é o que o Renan falou. Às vezes tu defende, tu tem o domínio do conteúdo, sabe tudo, mas não sabe se expressar lá na frente. Tu não sabe se vender, né? Sim. Então a gente fala muito aqui nos podcasts da importância de ser comercial, de você desenvolver esse atendimento, né? E a comunicação tem tudo a ver com isso, né? Saber se comunicar, né? E o Renan falou do aluno que é o CDF, que estuda muito, mas na hora de se apresentar, não apresenta. Isso mostra na vida real. Às vezes, o cara que era nota 10 na faculdade contra aquele que era nota 6, hoje o nota 6 está dominando o mercado, está muito bem, e talvez o nota 10 está escrevendo para esse cara falar, e não está aparecendo, e está ganhando 1/3 do que aquele cara ganha. Então, essa é a diferença da gente ir para a batalha. O padre Fábio de Mello postou ontem alguma coisa nesse sentido, que a gente cura nossas dores no caminho. Eu não preciso só rezar para melhorar, mas eu tenho que enfrentar a vida. No dia a dia eu vou melhorando. Então isso serve para oratória, serve para os nossos negócios, serve para tudo. Se expondo à dificuldade que você cria casca, né? Então acho que fica essa a dica, né? Mas... A gente passou por isso aqui, a gente estava até comentando nos bastidores antes de iniciar o podcast de hoje, né? Da diferença dos episódios hoje para os primeiros que a gente gravou. Cara, querendo é uma coisa nova que tá fazendo, né? Quando que a gente tinha ido pegar um microfone, fazer uma gravação e soltar nas plataformas de áudio? E hoje, pra nós, cara, tá ficando gostoso, cada vez mais a gente tá melhorando, né? Mas por quê? Porque a gente enfrentou e a gente aprendeu, a gente foi criando casca. E já ainda tem muito pra aprender, né?
Com certeza, e já fica a indagação para aquelas pessoas que têm medo. O que o Renan, o Ismael, o pessoal da iPlan perderia por não ter feito isso? Muito. E o que impactou... talvez alguém não gostou do que foi falado em todos esses podcasts, mas isso trouxe um feedback pra gente melhorar. Mas nada de negativo pra nossa vida. Então, claro, eu vou enfrentar resistências, eu vou enfrentar alguma crítica, mas o fato de eu ter feito e encarado tudo isso nos traz até aqui hoje, o quanto melhorou. E é um consenso entre todos da mesa que melhorou muito. Então, foi o nosso caminho que fez a gente chegar aqui. Maravilha. Inclusive, eu entrei hoje na mesa aí pra ouvir, né? Porque dá medo de falar na frente do homem. De quem sabe falar. Ele é aula, né? Quando ele falou assim, especialista em minha comunicação postura no primeiro dia de trabalho lá e tal, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, o cara vai ler nós o tempo todo ali, depois no final ele vai dar um diagnóstico lá, dizendo, tua nota é assim. E sabe que existe um estudo sobre isso, se eu ficar... nos cursos, inclusive, presenciais de oratória, a gente faz isso. Antes, a pessoa ficava sentada esperando a outra falar. Então, eu posicionava, por exemplo, uma pessoa no palco e uma pessoa na cadeira. A cadeira não poderia ficar vazia. Enquanto a cadeira estivesse vazia, quem estava lá não apresentaria. E a gente mudou isso, porque eu fico na cadeira e fico com a postura arcada. E depois de estudos, a gente viu que se eu ficar na postura de Superman, assim, com o peito estufado, e mesmo de pé, ou sentado, ou me encarando no espelho, a minha autoestima eleva. É um estudo que existe sobre isso. Então, quando tem uma pessoa no palco, a outra vai ficar de pé em postura de Superman ou de super-heroína. E aí, a minha autoestima vai aumentar e vai fazer com que eu entre no palco falando melhor. Eu li um artigo falando exatamente sobre isso. Eles falam sobre postura de Mulher Maravilha, né? Que isso vai te encorajar, né? Inclusive um exercício, né? Que esse escritor aí fala para fazer todos os dias. Para posicionar cada vez mais a postura. E a postura, ela consegue... O corpo fala muito, né? A gente tava sinais, no podcast aqui com o Ale, que ele comentou que 70% é a leitura corporal, né? Nem tanto a tua fala, né? Sim, a Maite Carvalho, uma escritora e comunicóloga, ela fala que nos primeiros 10 segundos eu crio uma impressão sobre você. E muitas vezes você nem falou. Se você for levar para relacionamentos, a gente sempre olha para a pessoa, né? Gosta, aí tem a questão da beleza ou da forma que se comportou, mas nunca é a primeira a fala, né? Sim. E depois é a fala. Então, tu nem conhece a pessoa ainda. A primeira impressão é o contato visual, né? A leitura. Isso é bem importante, né? Enfim. Isso pode acontecer nas vendas. Um cliente me vê e a primeira impressão que ele tiver de mim pode ser que eu venda para ele ou não. E muitas vezes eu não vou ter conversado com ele ainda. Total, né, Juliano? A gente fala muito sobre isso aqui, né? Que a gente tá já faz anos, a gente tá diretamente ligado a vendas, né? A gente vive isso. E, cara, como tu chega para uma reunião, né? Você falou da autoestima, da confiança, você faz total diferença, cara. Na hora de tu fechar um contrato, né? O poder de persuasão, o poder de tu sentar com pessoas e as pessoas entenderem em poucos segundos que você é autoridade no assunto, que você tá vindo muito preparado para isso. E aí é sinais, né? Isso aí. Julian Anderson, tô com uma curiosidade aqui. Como que você se conectou com a WePlan para convidar o pessoal para o primeiro episódio? Quem que era o teu contato aqui dentro? Sim, logo que a gente colocou a ideia nas redes sociais do SCCast, o Ismael chamou a gente. E logo no primeiro contato a gente casou as ideias ali. Muita abertura da WePlan, muita abertura da SCCast para dizer assim, top convite? Top. Vamos fazer. E aí a gente conversou e marcamos naquela época em pandemia ainda, fizemos online, o Renan, eu e o Ismael, gravamos online ali, gravamos do jeito que dava no computador, aquilo foi editado e a gente lançou. Mas tudo parte dessa primeira impressão que a gente tava conversando. O Ismael chamou, a primeira impressão bateu, sabe? Aquela coisa, vou conversar com esse cara e vou fechar. E a gente conversou, fechou e fez com que aquele episódio saísse e fez com que nós estivéssemos reunidos aqui hoje. Segundo episódio, né? Eu acho que foi, né? Segundo ou terceiro episódio do SCCast. Talvez a gente gravou como segundo e foi lançado como terceiro. Alguma coisa nesse sentido. Porque o que eu vi ali, né? Falando agora um pouco sobre esse primeiro contato. Eu vi a oportunidade de fazer com que... projetar o WePlan, né? Como vocês vinham com essa ideia de SCCast, de levar empreendedores, de levar empresas a serem conhecidas ao público, e a gente já vinha com bons feedbacks do nosso podcast, eu sabia que ali era uma maneira de a gente projetar. Talvez tenha atingido pessoas que a gente nem saiba, mas está lá, né? Daqui a pouco vocês vão retomar
esse projeto e vai estar como um dos primeiros lá que foram feitos. Que legal. E a importância do Ismael ver isso é a importância do desafio. Eu tô gravando, a WePlan já tinha um podcast, mas eu vejo ali o desafio de participar de um outro e de me propor em outras plataformas, de não ser mais o host da coisa, porque aqui o WePlan domina, né? O WePlan sabe o que vai falar, tem o seu host, tem a sua empresa, as conversas geralmente gravitam em torno disso. E se desafiar num outro momento, num outro contexto. E aí volta aquilo que a gente falou lá no início. Eu só aprendo com isso. Eu posso ter resultados negativos, alguma pessoa pode não gostar, e tá tudo bem. Eu só tô me desafiando e melhorando com isso. É o que a gente mais fala, né, Diego? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E não leva pro lado pessoal, né? Cara, feedback não é pro lado pessoal. Tem- É pra melhoria. A evolução. Tem uma frase máxima, eu gosto. Respeite pessoas, não ideias, né? Então as pessoas têm muito essa confusão de quando tu chega com a tua proposta, com a tua ideia, de desrespeitar achando que é do lado pessoal, né? Não, eu não gostei, não vou com o Diego. Não, na verdade a gente tá debatendo o que tá falando. A gente pode chegar com assuntos totalmente antagônicos aqui e poder ter a capacidade, né, e a maturidade de conversar sobre isso. E talvez por isso, Johnny, que muitas pessoas travam os seus projetos, não tiram do papel, por medo muitas vezes da opinião alheia, né? Do julgamento alheio. Ou vem aquela ideia que tem que agradar todo mundo. E é difícil, cara. Maravilha, galera. Mas, Julian Anderson, sobre a questão do assunto comunicação, como que você começou a trabalhar com isso de fato, né? Como é que funciona? A gente estava conversando aqui nos bastidores que você tem um infoproduto, mas isso começou no mundo físico? Você já teve algum curso presencial? Como que você trabalhou com comunicação? Começou aceitando o convite do Instituto Vanessa Tobias, que foi onde eu me formei em comunicação e oratória em Florianópolis. Eles tinham um instituto e tinha que dar aulas para o terceiro ano. E eu aceitei o desafio com a minha irmã e fui dar aula de alguns produtos lá do Instituto Vanessa Tobias para o terceiro ano lá em Maravilha. E nesse meio tempo, a UNOESC viu algumas postagens e convidou a minha irmã, que tinha se formado recentemente na UNOESC, na segunda faculdade dela, e pediu: vocês dão uma aula sobre isso aqui na faculdade? Porque, querendo ou não, do terceiro para a faculdade, a linha é bem tênue. Às vezes, alguma pessoa ainda está mais nova lá do que alguém que está no terceirão aí pela segunda, terceira vez. Então, a gente foi para a UNOESC e o professor Jatir assistiu, pegou alguns feedbacks e ele pediu se nós tínhamos um curso de comunicação e oratória. E nós não tínhamos esse curso ainda. Tinha formação, mas não tínhamos o curso. E nós falamos: temos o curso. E aí nós fomos para casa e escrevemos o curso. A gente vendeu um produto sem ter. E a gente foi escrever esse curso, e aí junto com a Diana Debastiani, uma colega, psicóloga, terapeuta, e a gente deu aula no UNOESC por 3 anos, no UNOESC em Pinhalzinho e no UNOESC São Miguel do Oeste, nos cursos de Direito, nos cursos de contábeis também. Então, esse produto surgiu no... Contábeis, olha só. E a ideia surgiu do professor de contábeis. A gente teve que ir lá e vender o curso, Palmas falar com o pessoal como do é que é o nome direito. dele? Vamos... Professor Jatir. Jatir, olha só. Visionário. Contábeis. O pessoal é Vamos lá. mais travado em contábeis. Né? Mais Inclusive o técnico, professor é analítico, bem né? técnico. Exato. E a gente foi dar essas primeiras aulas em contábeis. Depois a gente criou um produto, a gente deu cursos na Dry, por exemplo, Saudades, Cunha Porã, a Dry viu, visionou isso, a gente foi lá dar cursos. Mas aí veio a pandemia e travou. E aí foi quando a gente criou esse subproduto que hoje está nas redes aí, na Hotmart. Então, do mundo físico para o mundo digital, né? Muita gente se adaptou nesse período, né? E Transformou eu queria muita fazer uma coisa. pergunta. Hoje você atua como advogado também ou não? Não, eu passei na prova da ordem, mas eu pedi licença porque hoje eu sou assessor no Ministério Público. Então eu exerço uma função pública hoje. Assim, por exemplo, como é mais próximo falar de um juiz de direito que está lá no Poder Judiciário, que é um dos poderes da União. Claro que ele tem os seus assessores, né, que produzem as peças aí, a gente chama de ghostwriter, né, o fantasma que escreve, porque o nosso nome não aparece. Então eu exerço essa função hoje como assessor no Ministério Público. Trabalho diretamente com moralidade administrativa, impactados aí pela nova lei do Judiciário, e a gente está trabalhando em cima disso nos últimos dias. Mas hoje o meu trabalho é mais de ghost, de fantasma. Show de bola. Eu escutei um podcast e dei uma pesquisada, e a informação era que, através de pesquisas,
identificaram que mais de 40% da população ela tem dificuldades na comunicação, né? Ou, falando mais a fundo, ainda medo, né? Eu acho que... Eu ia fazer essa mesma pergunta. Cadê os mais de 40% que não tiver nem a capacidade de responder? Eu acho que é mais, né? Eu acho que é mais também. Tem pesquisas que indicam que o medo de falar em público supera o medo da morte. Aí. E aí, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto aí da comunicação mesmo. A gente falou aqui que são pessoas travadas, né? A gente já foi também. E entra um pouco nessa questão aí de comunicação mesmo, que você... Essa questão das pessoas travadas, a gente precisa saber separar elas, né? Tem pessoas que são travadas por traumas. E aí a gente pode dar o curso de comunicação para essa pessoa, conversar sobre técnicas, pedir se ela está disposta, e é sempre um pedido. Nos nossos cursos a gente não impõe. Eu não faço curso de oratório porque eu sou obrigado a ir lá na frente falar. O nosso curso, na forma presencial ou na forma online, não é. Você não é obrigado, porque tem pessoas que têm trauma da infância. Eu fui cantar na escola, minha professora me obrigou e eu tenho trauma, por isso eu nunca mais fui. Posso dar uma história aqui? Olha só, agora foi esse negócio da infância. Eu tive um trauma muito grande na infância, cara, com esse negócio. Eu tinha 14 anos de idade e fui morar em Novo Hamburgo. E lá é próximo da região metropolitana, enfim, e o meu sotaque interior, que eu sou de Sarandi ali, né, que a gente força muito o leite quente, né, o E, né? E aí, nisso, eu cheguei lá e, cara, lá o colega já fala no ti, né? Então, o leite quente, né? Enfim. E aí tinha uma professora de português, cara, ela era miserável, cara, muito ruim. Ela fez de propósito, cara. E era meu primeiro dia de aula, mandou eu ir fazer uma leitura na frente da turma. E eu comecei a ler, cara. E quando eu comecei a ler, a ponte é grande, o leite é quente, né? E cara, toda a sala de aula começou a rir, mas rir assim de dar gargalhada. E eu segurando o livro, eu comecei a tremer. Cara, eu não conseguia mais parar de tremer. Daí ficou mais engraçado ainda, né? Porque daí eu comecei a tremer assim e falar daquele jeito. Resumindo, peguei, larguei o livro e saí da sala de aula. Caralho, e aí nisso, depois... de filme, cara. E nisso, até eu mandar um abraço pra ele, o Romário, né? Depois viramos melhores amigos. Ele era o cara mais zoador da sala. Ele foi o cara que saiu da sala de aula e foi lá me chamar. Cara, não, vem cá, que foi uma brincadeira e tal. Depois a gente virou melhores amigos. Mas foi um trauma muito grande, cara, na época. Olha, eu me lembro se tiver alguma psicóloga assistindo, o Renan tá precisando de uma consulta aí pro futuro. Depois foi embora, né? Depois entrou pra vendas e... Não, cara, falou. Agora tu comentou sobre isso, eu voltei lá atrás, cara. Em 2006, eu tinha 14 anos de idade. Por isso é importante saber separar isso, porque pode ter casos ali no curso mesmo, que eu não sou formado em psicologia, eu não posso ir muito a fundo com essa pessoa, então eu não obrigo ela a falar. Eu digo, olha... Me parece aqui, por tudo que a gente conversou, que você precisa de um atendimento especializado. Por isso, o nosso curso online tem lá uma parte com a psicóloga. Então, a gente tem lá um disclaimer que a psicóloga faz uma introdução e se a pessoa sentir que ela precisa, a psicóloga... Não precisa, claro, não existe uma venda casada, não precisa ser essa, mas que ela procure uma psicóloga para tratar sobre esse travamento. Então, por isso é sempre um convite. Mas, claro, já deixando aqui... certo para todos que estão nos ouvindo, a oratória é um convite que a gente tem que falar, a gente precisa falar e se desafiar, porque como a gente vem dizendo desde o início, com o tempo vai melhorando, então eu preciso falar a primeira vez, preciso repetir isso, preciso escrever para repetir depois de novo, preciso estudar, aqui quem tá vendo, são muitas coisas que a gente precisa estudar para poder falar, então é o treino que faz a perfeição. Qual que são os maiores erros que as pessoas cometem, assim, antes de fazer um curso de oratória? Qual que é o vício maior que elas têm? Os vícios de linguagem maiores são o né no final de todas as frases. E eu tava assistindo a Globo. A pessoa tem que se concordar com ela mesma. Exato. E a gente vê até nos profissionais isso. Eu tava assistindo a Rede Globo no sábado, a morte da Marília Mendonça ali e tudo mais. E me parece que a Ana Furtado saiu do script ali, sabe? Ela tava falando com o repórter que tava lá ao vivo. E aí ela não tinha mais um take pra ela ler. Toda a frase ela falava né. E aí eu não consigo ficar ouvindo sem pegar isso. E toda a frase era um né atrás do outro. Deu claramente pra ver que ela tava perdida naquele momento. Mas será que o né é uma questão de proteção, assim? Por que isso, cara? Você fica afirmando, a pausa, né? Tanto que a orientação é trocar respirar, o né por uma respiração, por uma pausa, uma vírgula verbal, no caso, né? Vírgula sonora. Cada caso é um Acabou caso. de falar um né. É automático, cara. Né? Mas me parece que eu tô dando a deixa pro outro falar. No episódio 100 eu paro. Mas melhorou. Tu viu como é automático? Cara, melhorou demais. No meio da Os frase primeiros que eu tava episódios... falando do né, eu falei o né. Ou pelo menos já deve ter melhorado, né? Sim.
Você sabe que as heranças que a gente tem, principalmente de família, pais, elas também influenciam na comunicação, né? Eu estava lendo também algumas coisas, me preparando para hoje, né? E não fale com estranhos, não se destaque, né? Não interrompa os adultos conversando, aquela postura mais ortodoxa. Não se destaque, não faça, né, uma questão de estar chamando atenção, né? E isso tudo reflete na comunicação depois, né? Essa criança pode ficar um pouco mais... A gente vai perdendo a espontaneidade. Então a gente vinha falando e vem alguém e tolhe a nossa fala. A gente fala e diz, não pode falar hoje, tá passando. Eu lembro do meu pai, Jornal Nacional não podia conversar em casa, nos anos 95, passar 98. na frente dos adultos, nem não podia. Hoje mudou muito. Então, mas nós trazemos aquela herança ainda. Então nós temos que aprender com esse passado aí para tentar melhorar. Mas o né vem nessa questão de eu tenho medo de deixar o silêncio. Então eu falo né porque eu quero que a outra pessoa tome a fala. Ou a falta de confiança no que tu tá falando pode ser também. Sempre vem de algum assunto interno da pessoa, mas geralmente eu falo pra tentar acabar a minha fala e quero que o outro comece a falar. Um outro vício de linguagem que eu peguei o Ismael fazendo foi a gente repete isso muito porque a gente tá pensando. Eu tô tentando concatenar as ideias ali, tô juntando Ali. tudo. É tipo uma cola. Exato, mas nesse momento eu posso também só respirar. Tô pensando e tô em silêncio, mas a ideia nossa sempre é ficar fazendo um É achar algumas... Por isso nós compramos o curso. Mas a ideia tá nisso, a gente tá se filmando hoje, se a gente for assistir depois, nós vamos perceber os momentos que nós fizemos isso. Então, tá sempre nisso, eu vou me gravar falando, eu quero fazer um podcast, tô aqui em casa, eu sou um arquiteto, quero falar com a Iplan, me concatenar e quero ter um Instagram pra falar com as pessoas. Como é que eu vou vender isso? Vou treinar primeiro. Não vou abrir um ao vivo ali e sair falando. Vou errar muito, vou sofrer críticas, aquela nossa postura do super-herói vai morrer e eu nunca mais faço. O que eu faço? O celular hoje tá disponível para todo mundo. Põe numa pilha de livros e grava. E o que eu faço antes de gravar? Escrevo muito, me preparo. Faz um roteiro. Sobre o que eu vou falar hoje? Eu ia dizer sobre essa questão do... Quando você tá, digamos assim... sem confiança do que você vai falar, você precisa dessas colas, esses né. Às vezes acontece também por isso. Então, acredito que eu preparo tanto para um script que digamos assim, pensado já, né, fixo, ou preparo para você falar sobre aquilo que você realmente conhece. Digamos assim, autoridade. Eu vou falar sobre um assunto que eu conheço muito. Provavelmente eu vou falar muito, muito bem. Agora, se eu vou falar superficialmente, pode ser que eu tenha que começar a usar essas colas, essas emendas, essas... Mas e se você me colocar numa saia justa agora, como é que eu vou sair dessa? Eu tenho que ter táticas pra isso também. E tem que ter foi uma o que carta aconteceu na com a manga. repórter. Ela saiu do script e começou a mostrar a real natureza dela na comunicação. O ao vivo, né? É complicado. Mas pegando um pouquinho sobre o que tu estava falando da preparação do roteiro. A gente teve uma experiência com os vídeos que a gente fez da WePlan, que foi eu, Ismael e Diego. Foi tudo preparado um roteiro. Antes da gente fazer as gravações, a gente leu pra caramba, ensaiou, fez teste, veio aqui, uma hora eu vim aqui na sala, o Ismael, eu fiquei assistindo ele ensaiar, enfim. Quando a gente foi lá pra frente da câmera, o negócio aconteceu, rolou e o produto ficou muito bom. Por mais que é um assunto que a gente domina, mas cara, se tu vai lá sem preparação, sem um roteiro, é bem mais complicado. Eram 30 segundos que... Parecia uma vida. É uma eternidade. Só que depois que ficou automático, né? A gente... E sabe o segredo disso? Eu fui gravar o curso de oratório, que hoje tá na Hotmart e tudo mais, e eu cheguei pros guri lá, fui gravar em Maravilha, com uma empresa de lá, e eu cheguei com tudo escrito. Eu tinha, em quantos vídeos eu queria dividir o curso, eu tinha dentro dos títulos, eu tinha tudo escrito que eu ia falar, e aí eles me pediram, tu vai ficar lendo isso? Eu falei, não, mas tá pronto pra te acompanhar, e aí se eu fugir do assunto, a gente pode cortar, fazer um corte, tu vai me orientando. Ele falou, cara... A gente é contratado por empresas aí pra falar. Ele falou, as pessoas chegam e nós temos que escrever o que eles vão falar. Eles não chegam aqui preparados. Aí é lógico que é difícil encarar uma câmera. Porque se eu não me preparo, quero gravar um comercial, mas não escrevo sobre a minha empresa? Como assim? Então eu tenho que me preparar, com certeza. E como é interessante, aquilo que eu sempre digo, né? A diferença entre um texto e um áudio do podcast. A gente criou o texto do roteiro lá,
E no momento de praticar, transformar aquilo em voz, a gente adaptou para a personalidade de cada um. Foi a sugestão que eu dei. Renan, coloca a tua personalidade, as tuas palavras. Diego, fala do teu jeito. Ismael, fala do teu jeito. Mas o core, o principal tá aqui. Tem uma base, né? Tem uma base. E isso que dá confiança. Porque se eu dissesse assim, Renan, você vai ter que falar com os credenciados, você vai ter que falar com os investidores, mas pega e fala o que tu conhece. Cara, provavelmente não sairia, porque não teria uma estrutura principal. Então acho que essa questão do preparo, de você, aquilo que você falou, tá tudo descrito ali. Eu sinto confiança em passar esse conteúdo, porque eu preparei, fui eu que escrevi ele. Sim, mas você tocou num assunto muito importante que faz toda a diferença na oratória, que é manter a autenticidade. E o que é isso? Lá na Grécia Antiga, as pessoas usavam máscara para interpretar personagens. E a gente faz isso todos os dias. Eu tenho um personagem que é ghostwriter, assessor do Ministério Público. Eu tenho um personagem que no Instagram vende um curso de comunicação e oratória. Eu tenho um personagem que em casa é marido da Rafaela. Tem um personagem que tem 4 sobrinhos, que tem que mudar e ser uma criança às vezes. Então eu interpreto vários personagens no dia a dia. E tem um personagem meu que é profissional, que é arquiteto que vende para o Oiplan, que é head da Oiplan. Então eu preciso incorporar esse personagem também. E esse personagem tem suas autenticidades. O Juliano falou uma coisa que é a capacidade que a gente tem de adaptação, de adequação em cada cenário, né? Você realmente conseguir incorporar como que você vai atuar em determinadas situações. E é bem isso. E seja tu gravar um vídeo, né? Seja você estar numa apresentação, seja você estar entre amigos, entre família, na festa da empresa. Então essa capacidade que a gente tem, eu gosto de falar muito sobre a percepção de adequação, cara. O que é adequado e o que é inadequado para cada momento. E a gente pode pegar a infância do Renan para explicar isso. Se eu for interpretar o cara que vai falar leite quente toda vez que eu for ler, eu posso falar 3 vezes, mas na quarta eu vou falar leite quente. E aí todo mundo vai dar risada. E vai estar vendo que eu estou interpretando alguém que eu não sou. Então, nesse sentido, manter a autenticidade. Se eu falo leite quente, eu vou falar leite quente nas minhas redes sociais para todo mundo. Porque sou eu, é a minha autenticidade. Eu não vou escorregar em nenhum momento, porque esse sou eu. Então, se eu quiser interpretar alguém que eu não sou... Perfeito. Isso é uma dica muito legal, cara. Não precisa interpretar um personagem que você não é por causa do texto. Tu não consegue bancar. Por causa do assunto ou por causa do ambiente. Você tem que ser maleável para ser você naquele ambiente. Acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? Com certeza. Mais um, né? Cara, nós vamos ter que pegar a dica como matar tem mais esse uma, né? Tem um desafio que quero lançar para vocês aqui na empresa, ou talvez a gente possa inserir no podcast, que é o vício de linguagem do eu acho. Porque eu acho que eu acho que o podcast de Oiplan é legal, mas não traz eu acho que o podcast é legal. Isso, né? Não fica bacana escrever. Eu acredito, eu penso que. Então o desafio é o seguinte, quando alguém falar um acho, tu fala assim, achou? Devolve. Porque se achou, devolve. Achou minha caneta aqui no chão? Devolve pro Ismael. Então sempre que alguém falar eu acho, ou talvez lá, não precisa ser no podcast, mas durante o dia a dia na empresa, então trocar isso. Eu acho por eu acredito que, eu penso baseado em dados, mas eu acho é pra quando a gente achar uma caneta no chão, achar um tênis em algum lugar. A explicação é do português mesmo. Do português, é um problema de português? Não é um problema de português. Pode ser a etimologia da palavra, né? Achar alguma coisa lá do verbo achar é encontrar. Ou parece tipo ou talvez ignorante, prepotente de você não ter informações. Eu acho que eu me passo no muito isso. No sentido da comunicação é isso. Comunicação, né? Tu, por exemplo, não tem certeza. Autoridade do que tu tá falando. Falta autoridade. Entendi. Juliano Anderson, um pouco mais referente a essa questão, né, da comunicação, que a gente, então, cara, eu me comunicar bem, a gente já falou sobre a postura também, né, que você vai estar frente às pessoas, mas tem aquele ponto de, além de se comunicar bem, estar com uma boa postura, você prender a atenção das pessoas. Cara, o que tu poderia falar sobre isso? Se tem alguma técnica? Qual a importância disso também, principalmente para quem está, muitas vezes, comunicando aí para um conselho, para uma reunião com várias pessoas, né, seja nos negócios, né? Você é um líder, está comunicando pro teu time, ou seja, você que está lá dando uma palestra para um monte de pessoas. Qual que é a técnica ali, Qual que é a importância disso? A primeira técnica para mim me conectar com as pessoas é nessas reuniões, por exemplo, se eu tiver que apresentar o meu currículo, vou falar num conselho aí e vamos apresentar meu currículo. Aí eu mando meu currículo lá com 30 cursos que eu fiz, cursos até insignificantes.
já perco a atenção da pessoa ali. Ela já não vai me ouvir, porque ela tá ouvindo 5 minutos de leitura de currículo. Então eu posso mandar um currículo sintético com 3 itens principais do meu currículo para alguém ler, ou eu dispenso o protocolo e eu mesmo me apresento. E aí, como eu posso me apresentar? Eu indicaria me apresentar com uma história pessoal. Eu já não inicio falando o meu nome, por exemplo. Eu inicio com uma data e conto uma história sobre a minha vida. Pode ser aquela história que tu travou quando tu era criança. Olha, na minha adolescência mudei de cidade e travei quando era pequeno. Mas depois de muitos anos, e depois a gente até lançou um podcast, me treinando na oratória, eu percebi que é possível falar em público. Aquele medo inicial me trouxe aqui hoje. Os desafios do dia a dia me trouxeram aqui. Por que eu conto essa história? Porque eu acredito que todos nós aqui na mesa podemos superar esses desafios. Então eu trouxe uma história pessoal, alguém que me ouviu identificou. Porque eu falei aqui de histórias de trauma e tu se identificou, Renan. Então Empatia, alguém que vai estar me ouvindo vai se identificar também. É um gatilho mental. E aí eu trago a técnica. Por que eu conto essa história? É uma técnica que a gente apresenta no curso. Eu conto essa história porque eu tô aqui hoje para ajudar a mudar a vida de vocês. Daí eu me conecto com a pessoa. Então, ou seja, a gente ser um bom contador de história faz a diferença. Faz muita diferença. Saber contar boas histórias. Sim, totalmente. E eu preciso ter cartas na manga para em alguns momentos também. A história serve para o quê? Alguém vai fazer uma pergunta e me colocar numa cilada. Eu não sei a resposta. Eu posso contar uma história pessoal que eu tenho na manga automática. Ou seja, eu tô contando a história nesse momento, mas a minha cabeça tá pensando na resposta que eu vou te dar. Eu ainda não sei que resposta eu vou te dar. E isso me ajuda a superar o quê? Alguém me fez uma pergunta diferente e eu fico... Tem um vídeo sensacional do Neil deGrasse Tyson. Ele é um astrofísico negro. Aí alguém pergunta para uma colega. A colega tá do lado dele. Por que é difícil ver mulheres na astrofísica? Aí o Neil deGrasse Tyson pega o microfone e diz: bom, nunca fui mulher. Todo mundo cai na gargalhada. Mas eu fui negro a vida inteira. Se tu me pedir por que é difícil ter negros na astrofísica, eu vou poder te dizer. E aí ele constrói uma história em cima disso. Então ele tirou a mulher de uma cilada e trouxe pra ele. E gerou uma empatia total. Legal essa questão de pegar a dificuldade e transformar numa piada, numa risada, né? Acho que é uma coisa que vem da autenticidade da pessoa, né? Ter esse jogo de cintura de... Cara, eu não sei a resposta, mas eu vou ligar pro meu amigo que ele sabe. Tipo, esse tipo de coisa também vem da questão de você conseguir sair dessas ciladas, né? E tem a questão também do começar, né? Começar aos poucos. A gente tá no episódio 38, a gente falou antes, né? Isso aí. E ainda a gente tem essas dificuldades de comunicação, mas a gente começou, né? Então a importância de começar as coisas. E às vezes também não começar com tanta intensidade, né? Por exemplo, o Diego pedala, não vai iniciar pedalando 100 km, né? Você vai começar um período, aí você vai ficar... Você vai ficar se sentindo um pouco melhor, você vai aprender a técnica de pedalar. Então eu acho que a comunicação é da mesma forma, né? A gente incentiva muito que as pessoas vão pra frente da câmera. Acho que ninguém vai ficar bom do dia pra noite em nada na vida. E melhorou pedalando. E aí... primeiro fez 500 metros, tava morrendo. Exato, e aí que tá, a gente tem que fazer cada vez que faz um pouquinho melhor. E se não... expondo, pegando feedback próprio, se corrigindo, se assistindo. Exato. E se não sabe falar, escute. É uma das coisas mais importantes. Pedindo feedback. Ouça. Esses dias eu gravei o vídeo ontem mandei pro Ismael, dá o feedback sincero aí. Espalhe isso. As pessoas que estão ao teu redor podem dizer se estão gostando ou não do que tu tá produzindo antes de jogar, né, nas mídias sociais. Vamos para as dicas? Acho então, que sim, né? Seguindo na que o Renan comentou ali, uma outra dica é nunca ser uma novidade, é a primeira coisa que eu vou falar. Ou seja, alguém me convida para alguma coisa, até o carinha que é dono do TED Talk, Carmine Gallo, escreve num dos livros que o palestrante disse dentro do carro pra ele, indo até a palestra: não, porque nem pensei no que eu vou falar hoje, vou ver aqui agora no carro e vou falar uma coisa. Diz que foi um desastre a palestra dele. E ele fala, mesmo o TED, a gente assiste 10, 20 minutos, a gente acha, o cara tinha uma expertise e foi ali e falou. O livro conta que eles treinam essas pessoas muito pra se enquadrarem no perfil que o TED quer. Então aqueles 20 minutos foram treinados 200 vezes antes. Então o treino faz importância. Mas o que eu quero dizer com a primeira coisa que eu vou falar? Não pode ser uma novidade porque eu vou quebrar o gelo com o público. Então como é que vai ser novidade? É a minha primeira fala. Depois que eu quebrei esse gelo, pode ser com uma história pessoal ou pode ser já na minha expertise, trazendo uma surpresa para as pessoas, para mim conectar com o público. O resto começa a fluir. Depois da primeira pedalada, eu melhorei na segunda. Então as coisas fluem depois do início. Quebrar o gelo é o rapport, né? Que a gente falou já.
algumas vezes aqui, inclusive o podcast com o Ali, a gente falou muito sobre isso, né? Olha aí, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Para você continuar, né? Cara, é outra aceitação. Parece que as coisas aí se influem, né? Você deu aquela primeira quebrada de gelo, muda totalmente a conexão com as pessoas. É que você tem que entrar no círculo de confiança daquela outra pessoa, né? Para quem você vai passar a informação. Então, a melhor forma de entrar nesse círculo é ter algum ponto em comum. Eu vou pegar um exemplo. Eu acho que até foi você que me falou, Diego. Você já estava falando um pouco sobre esse show de comédia, né? Enfim. Stand-up. Que muitas vezes o comediante ali, ele encontra algumas particularidades da cidade onde ele tá lá se apresentando. Até às vezes de pessoas bem conhecidas e já solta uma piada local, né? Regional. Para as pessoas já criar aquela conexão com o público. E às vezes ele pega o nome de alguém, né? Exato. Mas aí, claro, é a expertise do comediante, né? Ele vem... improvisação, às improvisa, ele pega o nome de alguém e faz 20 minutos de stand-up em cima do nome de alguém. Fica zoando com o cara. Mas o pessoal falou aqui sobre questões de confiança, por exemplo, que o Diego falou. Por exemplo, vou comprar um carro. Quero trocar de carro, quero comprar uma Jeep Compass. Eu tenho hoje uma Jeep Renegade. Eu vou começar só a ver Compass, porque os nossos olhos têm milhões de câmeras e eu vou começar a ver Compass como eu não vi antes. Isso serve para eu vou falar com 30 pessoas. Aí eu vejo 2 pessoas fazendo de forma negativa. E a minha cabeça vai ficar, pô, tá todo mundo odiando essa minha palestra que tá, né? Uma M, ninguém tá gostando, etc. Isso aconteceu uma vez que a gente tava dando aula. 2 pessoas saíram. E eu não vi, mas a minha colega viu. E ela chegou no intervalo e falou, vamos acabar logo, tá horrível, ninguém tá gostando. Eu falei, do que você tá falando? Tá falando, 2 pessoas levantaram e saíram antes do intervalo. Eu falei, eu não vi. Então, os olhos dela ficaram voltados para isso. Mas eu fiquei me concentrando nas pessoas que estavam gostando. Então, essa é uma outra dica. Se eu tô me sentindo inseguro com o decorrer da minha fala, eu vou buscar pessoas que estão concordando comigo. Então, eu me aproximo dessas pessoas. Isso também serve para pegar perguntas, por exemplo. Me aproximo daquela pessoa que tá consentindo comigo. Aí ela me fez uma pergunta. Eu vou até ela e busquei a pergunta. Cheguei até aqui, fui nela, busquei a pergunta. Mas pra mim responder, eu não respondo só pra ela. Eu volto pro meio do palco, porque eu quero responder pra todo mundo. Então eu trago a pergunta e respondo pra todo mundo. Essa é uma dica, porque eu preciso buscar a confiança. Se eu ficar olhando pra pessoas que estão fazendo negativamente, a minha moral vai lá embaixo. Murcha. Eu murcho e não consigo dar sequência. E aí eu vou perdendo empatia com o público, tudo, e esmurece tudo. Cara, eu tenho que perguntar. Você tava lendo os nossos corpos aqui, como é que a gente se comportava aqui. Mas você é daqui, de Chapecó? Natural, não. É de qual região? Eu nasci em Alpestre, no Rio Grande do Sul. E o pessoal de Alpestre fala, né? Fala, todo mundo fala, né? Então você é um cara curado. Porque todos nós aqui falamos, né? Qual que seria a dica principal para resolver isso? Treino. Treinar, escrever muito e treinar. Eu li que tem que ler bastante para ter repertório, palavras, enfim, como se articular. Mas eu também percebi com o tempo, eu peguei e fiz uma maratona de leitura e quando eu fui falar, eu vi que não saía. Então acho que é importante também praticar aquilo que você está lendo. Sim, tem um livro chamado Fixe o Conhecimento. E o que esse livro diz? Que eu posso ler um capítulo e ler ele de novo, e eu não vou fixar a ideia, lendo 3 vezes o capítulo. Mas se eu ler uma vez e responder questões sobre aquilo, eu vou fixar esse conteúdo com mais facilidade. Ou seja, e claro, eu não preciso fazer perguntas de um livro que eu tô lendo, mas eu posso ler o livro e tirar ideias principais e anotar. Fazer um journaling, que a gente comentava antes aqui em off. Journaling hoje é a nossa tradição de tornar tudo em inglês, mas é fazer um diário. Eu faço um diário das coisas principais. Eu posso fazer um diário de um livro que eu tô lendo, anotar ideias de noite, e depois eu posso consultar isso com mais facilidade. Eu não preciso ler o livro inteiro de novo. E isso vai ajudar com que na hora de falar eu tenha mais confiança nas minhas ideias. Bacana. Johnny, tu falou do né? Mas, Juliana, uma pergunta aqui que eu acho que talvez todo mundo gostaria de fazer. Chegou a se abrir antes. E a maldição do tipo. Tipo. Tipo assim. Meu pai do céu. Cara... Um dia conversamos... Vamos curar. Não, teve um dia que... Conversamos com um rapaz aí. Uma entrevista, né? Entrevista. Cara, era, sei lá, 50 tipos por
Ele começou a ficar nervoso, ele começou a disparar um tipo atrás do Não, outro. era metralhadora. Não, porque tipo. Cara, o que é isso, cara? Nossa. Explica pra nós aí. Nossa. Isso vocês identificaram nele daí? Não, mas não tinha como não identificar, Tava cara. Não, explodindo. Cara, era muito. Não era, por exemplo, assim... Antes dele entrar, fica engraçado. Quando eu subi o vídeo pro YouTube da nossa gravação, primeira gravação, o YouTube começou a legendar o vídeo automaticamente. Ele tem um algoritmo dele. Cara, começou a pipocar os né que eu falava. Eu disse, Jesus, deu Travou e Clássico. A cada 6 palavras, cada 5, cada 3, a cada 4 palavras, vinha um né pra cima. E eu, meu Deus do céu, vou ter que editar tudo isso, cara. O Diego falou algo interessante antes que nos ajuda com isso. Ouvir, às vezes, é muito melhor do que falar, inicialmente. Porque eu aprendo a ouvir melhor. Tem um podcast em que o Fetter falou pro Duda Garbi que antes, no rádio, por exemplo, ele não interagia com ninguém no rádio. Não ouvia, ninguém falava, ligava, ele só falava. Tava difícil. E ele não podia cometer erros, tinha que ser perfeito. Hoje ele diz, toca a música aí, Diego, sabe? Então ele traz aquela coisa pro ao vivo. Mas o que ele tem que fazer quando ele vai entrevistar alguém? Ouvir primeiro. Porque senão ele segue um script. Diego, como é que é os seus pedais? Daí tu responde alguma coisa, passando umas paisagens legais e tal, e fala que caiu. Pô, eu posso pegar, como é que foi essa queda? Como é que foi esperar? Mas não, eu sigo o meu script. Ah, tá. E daí quantos quilômetros tu faz por dia? Tu quer dizer que eu não tô ouvindo o cara falar comigo? Não tá ouvindo a pessoa. Então eu me interessar pela conversa faz toda a diferença. Talvez quando eu ouvir muitos tipos do nosso amigo, primeiro talvez possa dar um pouquinho de confiança pra ele, mostrar que eu também sou vulnerável, mostrar que eu também erro, dizer pra ele, olha, tá todo mundo aqui passando por dificuldades pra falar, a gente também já encarou esses momentos, então talvez quer um copo d'água, dar uma respirada, mostrar que, pô, também já errei, simpatia com a pessoa e depois confiança pra ele poder superar. Mas como eu faço isso? Nessa questão de ouvir as pessoas, eu posso treinar em casa com a televisão ligada, por exemplo, deixo a televisão ligada e aí em português, porque tem que me atrapalhar. Se eu deixar às vezes em inglês e eu não entendo inglês, não vai me atrapalhar. Então eu deixo alguma coisa rodando em português, alguma música que eu gosto e gravo o que eu vou falar. A minha fala, quero gravar um vídeo pro Instagram, pros meus clientes aqui do Oiplan. E eu tenho um script sobre isso. Então eu vou tentar gravar esse script com uma música que me atrapalha, algo que me atrapalhe. Porque isso vai me ajudar quando? Quando, por exemplo, os meninos tinham preparado essa pergunta do tipo, eles começaram a cochichar e a gente tava tentando interagir aqui. E eu tenho que me concentrar para aquilo não me atrapalhar. Então esse treinamento vai me ajudar. Tem alguém cochichando, mas eu preciso dar a minha resposta aqui, não posso me perder. Então é essa a diferença de treinar a minha fala. Bacana. Maravilha. Galera, tem mais alguma dúvida? Eu queria pedir como que a gente poderia criar um script básico ou um pontapé inicial aí pra galera que é o credenciado ali, o arquiteto, que ele é técnico, né? Ele tá saindo dessa área mais, digamos assim, introvertida, mais fechada e tem que ir lá falar com o cliente, eu tenho que ir pro Instagram mostrar os projetos e Aqueles os trabalhos dele, né? exercício. Um exercício antes de uma apresentação. Ou... Por onde ele começa? Como que ele pode, digamos... Ele pode definir várias coisas, inclusive isso no nosso curso, que o pessoal do Oiplan já tem, vai poder ter acesso lá no Trello, e eu criei um passo a passo de tudo que a pessoa precisa ter definido. Então, eu vou ler aqui, por exemplo, as pessoas têm que estudar o tema com afinco, depois organizar o conteúdo da sua apresentação. O que isso quer dizer? Como que eu começo? Como é que eu vou preencher? Por onde eu começo? Criar o storytelling que dizem. Do que vai falar, né? Estrutura, né? Aquela estrutura por completo e organizar os pontos. Tem que ter uma sequência lógica, é quase como um texto. Tem que ter uma sequência lógica aquilo que eu vou falar. Senhor. Então eu não posso falar, por exemplo, de arquitetura e já falar lá do final do projeto. Não, calma, eu preciso fazer uma fundação primeiro, eu preciso fazer a construção da coisa. Exatamente. O que a maioria do profissional erra, que a gente percebe quando ele vai apresentar um projeto, é que ele vai direto ao ponto sem explicar para o cliente dele, que é leigo, que não sabe a funcionalidade daquilo, os miúdos. Ele precisa passar um feedback completo. Então você não vai só ir direto ao ponto, mas tu vai explicar o porquê para chegar até ali. Isso vai fazer que você mostre domínio sobre aquilo e que você entenda que a pessoa que está do outro lado da mesa
ela é leiga, você é o expert, então você tem que falar a língua da outra pessoa, porque nem sempre ele vai estar entendendo o que você está falando. E qual pergunta eu preciso me fazer? Quem é o meu cliente? Quem é o- Porque eu vou vender pro cara que mora no interior, eu vou vender para um cara que mora na cidade e é super rico, e eu vou vender para, por exemplo, um promotor de justiça lá, que é com quem eu trabalho, que tem uma linguagem rebuscada, e eu vou vender o meu pai, é um cara que estudou até a 2ª série, Isso. infelizmente não teve oportunidade, mas ele fala uma outra linguagem, então eu Isso. preciso me adaptar a tudo isso. Para cada pessoa, a gente não é que a gente vai se transformar em outra Não, pessoa, não. não é isso, mas a Mas gente a tem que adaptação. saber lidar com a Adaptação. situação. Exato. Pra quem eu vou vender, eu tenho que ter isso claro. Então eu vou gravar um vídeo pro Instagram. Quem é meu nicho? É. Eu preciso saber quem é meu nicho. Pra quem que eu vou estar vendendo? Cara, recebi- se vocês ouvirem os podcasts anteriores, vai ser uma aula completa, né? Porque a gente fala muito nisso, agora a gente vem com a comunicação para organizar tudo isso, né? Eu sempre falo numa apresentação de projeto, eu indico, né, muito fazer uma contextualização, que é o que o Diego falou. Eu estou vendo uma cozinha ali na minha frente, então eu sei que tem uma cozinha, eu sei que tem um gaveteiro e uma porta, mas para que serve? Como é que eu começo? Né? Qual que é o roteiro da apresentação, da triangulação desse espaço? As funções, o porquê da iluminação focada. Então isso tudo vai fortalecer ainda mais e eu acho que vai gerar valor. Exato. Só. Pode? Desculpa, cortei aqui. Uma dica bem importante, só para completar isso Não. que o Ismael estava falando, é você fazer a apresentação do teu projeto para você mesmo. Claro. Boa. Você não vai sentar com aquelas imagens na televisão lá na frente do teu cliente para falar pela primeira vez sobre elas. Você vai sozinho, vai olhar para aquele projeto, vai apresentar ele para você mesmo. E aí você faz isso uma vez ou duas, quando o teu cliente sentar na tua frente, você já tá dominando, você sabe qual que é a próxima imagem que vai entrar na tela. Você não fica boiando e ih, achei que era outra, volta. E né, aí você perdeu o domínio E da se apresentação. desligar a tela? Ih, daí Como é que ferrou. vai ser? Um exemplo disso, eu tive um professor de Direito Constitucional que ele disse que ele ensinava a Constituição para o filho de 5 anos. E aí ele dizia, filho, o que você entendeu? E a comunicação não violenta nos ensina sobre isso, para mim pedir para a pessoa o que você ouviu que eu falei. Porque às vezes eu tô vendendo uma cozinha para pessoa de 3 gavetas. Isso me lembrou a minha adolescência, que eu lixava portinhas lá em São Carlos da Bealpa. Todo mundo já fez, né? Até tu, Juliano. Então eu vou vender uma Não cozinha e eu preciso esclarecer para a pessoa que essa cozinha tem 3 gavetas, 3 portas, vai ter uma iluminação aqui, vai ter um nicho aqui e tal. E aí eu pergunto pro meu cliente, o que você entendeu do projeto? Ele falou, não, tu vai deixar um espaço aberto aqui, 2 gavetas. Não, vamos de novo, porque não ficou claro aquilo que eu queria passar para ti. Eu preciso esclarecer o meu projeto. Bem esse gancho, tá? É tão básico. Claro. Olha só, a gente teve esse tempo, uns meses atrás, a gente participou de um programa do Sebrae, né? E aí a gente tinha fazer a apresentação do nosso pitch para alguns investidores. E aí a gente teve algumas mentorias. E olha só, no primeiro slide da WePlan tinha lá o nosso logo e embaixo, cuidado que você precisa, transparência que você quer. Eu lembro que o Olavo da Bossa Nova, ele falou assim, Renan, vamos mudar embaixo. WePlan, móveis planejados na palma da sua mão. Então, o primeiro slide que vai apresentar para os investidores já é esse. Aí, no segundo slide, eu tinha lá listado um monte de problemas que a gente resolveu no mercado. Ele falou, Renan, limpa isso. Deixa os 2 principais problemas. Aí eu lembrei aquilo que o Juliano falou antes do currículo da pessoa. Quando tem um monte de informação lá, né, que não faz sentido algum, tá só enchendo o slide lá. Então, ele falou, deixa só as 2 ou 3 principais e no próximo slide como você resolve. Então, essa organização, né, como você vai... Faça slides poderosos. Exato, cara. E você não vai abrir todo o jogo na primeira conversa que Sim. você vai fazer com uma pessoa estranha. Você tem que chamar a atenção, você tem que atrair E aí é ela aliado com ao tudo. storytelling ali que a gente fala, né? Um filme maravilhoso para tudo isso e que faz lembrar é a rede social do Facebook. Que Legal. o Olavo contribuiu contigo ali para pegar o problema, eliminar um monte de escrita que não precisava, porque tu vai falar sobre isso, então não precisa estar ali escrito. Tu tem um apoio, que é o título. O título vai te lembrar, mas tu estudou todo o conteúdo, então tu sabe, tem uma base. E aí tem a contribuição lá era de Facebook, depois mudou para Facebook. Então vai pulindo tudo isso. Mas pra gente trazer um conceito objetivo do que a pessoa precisa, falando em cozinha que a gente falou, então, qual que é o meu objetivo? Vender uma cozinha. Então eu tenho que ter o meu objetivo claro. Pra quem eu vou vender? Vou estudar o meu cliente. Eu vou vender a minha cozinha de 15 mil reais ou eu vou vender a minha cozinha de 2 mil reais? Eu vou saber pra quem eu vou vender, qual linguagem eu preciso usar com essa pessoa. Qual o problema eu quero resolver dela? A pessoa quer ter uma cozinha
que seja para cozinhar. É diferente de uma cozinha só para lavar louça, porque precisa ser mais ampla. Ou só para bonito. Exato, aquela pessoa que nunca usa. Então, eu aqui não vou saber dizer, mas deve ter vários tipos de cozinha que eu preciso. Com certeza. Então eu preciso saber o que essa pessoa busca com isso e como que eu vou resolver o problema dela. Então eu preciso identificar tudo isso. Tem umas técnicas também de afirmação e para entender se a pessoa está concordando contigo, quer chamar pelo nome. Então, eu acho que tudo isso faz com que você tenha uma solidez, né? A pessoa a parte mais triste é a pessoa sair da apresentação de um projeto sem entender. E a maioria das vezes o cliente, ele sai de medo ou de vergonha de pedir. Por isso a que quem pergunta tem que básica, pedir né, é o apresentador. Você entendeu o que eu te É a passei? condução, quem conduz. Exato. Pode-se usar a técnica dos feedbacks, né? Você pode pedir para a pessoa, ao final da apresentação, que ela te dê 3 feedbacks positivos e 3 pontos a melhorar. Nunca uma negação. Tá péssimo isso, porque a gente não entende o negativo. Desde criança até hoje não consegue entender o não. Se eu for corrigir um funcionário e só ficar apontando o erro dele, eu vou estar reclamando. Clamar novamente. Então reclamar não adianta. Então eu vou apontar 3 feedbacks positivos e 3 pontos a melhorar. Então eu acredito que a sua apresentação poderia ser mais objetiva. É um ponto a melhorar, objetividade. Então eu posso pedir isso para a pessoa, um feedback tranquilo. Nos cursos de oratório presencial na faculdade, a gente entregava uma folha dividida ao meio e dizia, num lado você põe 3 pontos positivos, no outro 3 pontos a melhorar. Não precisa se identificar. Pronto, a pessoa vai responder, todo mundo respondia. Um dos feedbacks era pouco tempo de aula. E a gente levava para a universidade, 3 aulas, essa matéria de curta duração não tá adiantando, então para oratório a gente vai precisar mais. E aí tu conseguia vender A mais. gente foi vendendo mais. A importância do feedback, né? Perguntar. E um exemplo que eu levo assim para a vida, que a partir daí eu comecei a melhorar minhas apresentações, foi com que a gente sempre apresentava a planta baixa do ambiente, e a maioria das vezes um ambiente amplo, e a planta baixa é uma vista superior, né, do ambiente, e eu falava sobre o layout, sobre o que a gente tinha pensado, e quando eu passei para o próximo slide, comecei a apresentar, de fato o cliente não tinha entendido. Daí ele se abriu, né? Eu não entendi, não consegui me localizar na própria residência que ele comprou. Não consegui entender onde que é a porta de entrada, da onde que eu vou para minha lavanderia. Então, não passa de slide sem perguntar antes, né? Não, de fato ali, então essa vista superior do seu ambiente, aqui é a porta da entrada, se precisar colocar o dedo, se precisar fazer uma marcação, assim, de fato tem que ter. É o encerramento de etapas, né, Ismael, que você me fala. É, etapa, e aí só muda do próximo pro próximo slide se de fato a pessoa conseguiu entender e aceitar aquilo. Ou eu posso talvez até tentar inverter a lógica, a pessoa quer ver o produto final, nesse caso é uma casa, né? Ele quer ver tudo. Então eu mostro como vai ser, e depois eu vou, mas a gente precisa começar pela estrutura. Não posso começar a casa. Né? Aquele desenho do teste psicotécnico, desenho a casa e a pessoa não faz o chão. Então, tá aqui a sua casa, mas agora no próximo slide a gente vai voltar lá pro início, porque eu preciso que o senhor veja onde tá tudo. Daqui a pouco vai fazer a fundação, tem água ali, eu preciso gastar muito mais em concreto, enfim. Aí são coisas técnicas. Mas ele quer ver o todo, e aí tu tem que perguntar, entendeu o todo? Porque a gente precisa evoluir depois nessa conversa. Galera, falar sobre comunicação dava uns 10 episódios. É muito mais do que comunicação, não é mesmo? E a galera que gosta de falar, mas acho que a gente vai começar... E olha que eu me controlo, viu? O Diego tá só anotando. Mas a gente vai pros finalmente aqui, que é agradecer a tua presença, Juliano Anderson, o teu tempo, por trazer esse conteúdo aí muito relevante. A galera tem que aproveitar quando tem a oportunidade de um curso assim, e aproveitar também para deixar o espaço aqui para você falar sobre o teu infoproduto e sobre tudo mais que tu trabalha, empreende, enfim, deixa os contatos, se tiver página, enfim, agora é o espaço para você falar. Show, obrigado. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de conhecer um coworking aqui onde eu ia plantar, porque eu não conhecia e achei sensacional. O Ismael me apresentou antes, achei sensacional as disposições, como está disposto. A sala que a gente está aqui é ótima. Agradecer a oportunidade de estar falando sobre comunicação, é uma porta aberta num podcast, é uma porta aberta no YouTube, é uma porta aberta para todos os clientes, todos os associados da Oiplan. É uma porta que se abre para falar sobre comunicação.
e aqui usando as técnicas do ministro Barroso ou do Papa João Paulo, repetir sempre as mesmas palavras para dar ênfase e dividir em 3 tópicos a apresentação. Então nós dividimos em 3 tópicos, nos apresentamos, falamos sobre os problemas das pessoas e ao final aqui a gente trouxe pequenas soluções para trabalhar. E agora eu preciso vender meu jabá, né? É isso aí. E dizer que um curso que a gente está propondo hoje online, ele é muito mais do que isso, porque um curso de comunicação online, como é que tu vai me vender? No curso a gente faz algumas técnicas em que eu apresento brevemente os conceitos, mas quem faz o curso é o próprio aluno. Ele precisa participar do curso para o curso funcionar. Então nós criamos um aplicativo para Android, onde a pessoa vai subir o vídeo e vai mandar para nós. Então eu vou receber o vídeo por lá. Para iPhone a gente tem ainda as dificuldades lá da Apple Store para lançar um aplicativo, então eu recebo por e-mail de quem tem iPhone os vídeos. Mas o vídeo quem faz é a pessoa. Então o vídeo está dividido em auto-apresentação, aquela coisa que nós começamos lá no início. Eu preciso me apresentar em algum lugar. Como é que eu mando meu currículo? Alguém vai me apresentar ou eu mesmo vou me apresentar? Eu preciso mandar o meu currículo inteiro, aquele currículo que eu vou entregar para uma contratação, ou eu destaco pontos principais? Por exemplo, eu vou falar sobre oratória. Será que eu preciso falar que tenho pós-graduação em Direito Processual, Civil e Empresarial? Acho que não, né? Não vai colar com o assunto. Então isso eu posso tirar da minha apresentação. Depois a gente trabalha vícios de linguagem, que a gente falou aqui, enfatizou muito o né. Então a gente trata isso, eu apresento os vícios de linguagem e digo como superar eles, que aí depende do aluno. Se gravar, escrever suas histórias. Depois a gente traz uma psicóloga falando 5 dicas de superar a ansiedade. Antes de uma apresentação, então a Carize traz 5 dicas. Depois uma fonoaudióloga vem e grava conosco como eu preciso deitar num livro para treinar meu diafragma, como eu preciso aquecer minha voz antes de falar. Depois de falar, eu preciso desaquecer minha voz. E tem uma terapeuta sistêmica que vai falar sobre aquelas questões da infância. A gente vai olhar para os nossos setênios. De 7 em 7 anos a gente passa por uma fase da vida. Então a Diana trabalha isso no curso. Depois a gente escreve nossas histórias que a gente vai precisar falar, são as técnicas de contação de histórias, as minhas cartas na manga. E no fim eu abro o Trello que a gente criou, onde a pessoa vai ter acesso ao passo a passo, vai estar lá. Só precisa pegar o título lá e criar o seu próprio. E aí eu posso criar no PowerPoint, no Prezi, no Trello, onde eu quiser. E tudo isso tem um e-book que acompanha com referência bibliográfica. E tudo por um preço aí ainda melhor para quem faz parte do plano. Tá barato. Tem o cupom de desconto ali, né? Maravilha. Eu não sabia que era tão completo assim. É bem extenso e a gente vê que isso está dividido em 2 horas de aula. Se eu sentar, não acaba nem a tarde, não comecei nem a tomar meu lanche da tarde, já acabou o curso. Por quê? Porque o curso depende do aluno. A oratória, eu posso dizer, venha final de semana e saia daqui top na oratória. Eu tô mentindo. Na comunicação, né? A gente conversando disse que a oratória não tá vendendo bem. Eu gostei dessa parte interativa de eu mandar o vídeo, você também aponta, faz ali tipo uma consultoria do material que eu mando como aluno? Exato, a pessoa manda o vídeo e eu faço aquele sistema. 3 pontos positivos e 3 pontos a melhorar. Legal. Vou te mandar o link. É porque eu já fiz alguns cursos, mas é uma via só, aquilo que você falou. Exato. Você lê, consome, faz algumas práticas, mas não tem nenhum outro ser humano lá do outro lado participando, olhando o que você fez. Aqui é uma via de 2 mãos, a gente recebe o vídeo e dá as técnicas. E para dizer como funciona a comunicação, a gente pode falar daquelas pessoas que têm bloqueio. Eu tenho uma aluna, ela encerrou o curso, que ela me mandou um vídeo fantástico. Era para ela falar a apresentação pessoal, o primeiro vídeo, e ela falou 5 minutos sobre a experiência dela, que ela trancou a faculdade porque a faculdade exigia que ela apresentasse coisas. Ela foi apresentar a primeira vez, travou, saiu correndo, nunca mais voltou para a faculdade. Hoje ela faz faculdade online, que é uma das coisas boas que a tecnologia nos trouxe, e ela teve a oportunidade de fazer um curso de oratória online. Então, para ver que funciona para pessoas que têm muita dificuldade ou para quem quer só dicas para se aperfeiçoar. Maravilha. Bacana. Obrigado aí, Juliano Anderson, por aceitar o convite, por essa aula que a gente teve aqui hoje. E com certeza aí vai ter outros episódios aí, porque tem muito assunto, né? Com certeza vai ser o convidado que vai pedir música no Fantástico também, né? Tá na disputa aí. Quem sabe aparece um gol lá quentes, também, né? No Fantástico. Nossa, assuntos muito quentes. Falou, galera. Valeu. Valeu, obrigado.